Oi, gente, tudo bem? Na semana passada, a Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, divulgou dados de uma pesquisa que analisa a saúde financeira dos municípios brasileiros. E o resultado não é nada animador. Eu mesmo aqui no canal já coloquei algumas situações, vídeos, falando a respeito da situação de falência e até mesmo insolvência de alguns municípios brasileiros. Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Pois é, pessoal, o estudo da Firjan analisou a saúde dos municípios aplicando a cada município 4 indicadores, que são o nível de autonomia financeira que os municípios apresentam, o percentual de gastos com servidores, incluindo-se aí a Câmara de Vereadores, o nível de liquidez que o município possui a cada gestão orçamentária e, consequentemente, a capacidade de investimento dos municípios. Os resultados não são muito animadores, não. Tá? Pra você ter uma ideia, no que diz respeito à autonomia dos municípios, na média, 57% dos municípios estão em situação muito crítica. Eu já vim alertando isso aqui, que a capacidade dos municípios se sustentarem é cada vez pior. Eu já coloquei isso em alguns vídeos anteriores, que os repasses constitucionais representam a maior receita que os municípios têm. Aqui no Piauí, esse é um dado muito claro. No Piauí, por exemplo, cerca de 80% dos municípios piauienses dependem para sobreviver fundamentalmente dos repasses constitucionais da União e do Estado. Ou seja, os municípios não geram receita. Isso porque, historicamente, as cadeias produtivas que potencialmente cada município apresenta não são adequadamente exploradas. Se você olha no mapa que a Firjan divulgou, onde está pintado de azul, são os municípios com a melhor situação em relação à sua autonomia. Ou seja, são municípios que produzem o suficiente para se manterem ativos. E esses municípios estão fundamentalmente concentrados onde? Na região sudeste e na região sul. No nordeste e no norte, a situação é bastante crítica. Então, há necessidade urgente de se rever, e eu já vim alertando isso já desde o ano passado, de se rever o Pacto Federativo com uma redistribuição do bolo de impostos da União para os municípios terem uma maior autonomia, um maior nível de autonomia. Mas, paralelo a isso, também eu acredito que seja muito importante que cada gestor municipal se organize no sentido de planejar o município, planejar as finanças do município, para que o município possa, essencialmente, começar a explorar suas cadeias produtivas, demandando produção de riqueza e distribuição de riqueza com a sua população e, obviamente, potencializando uma maior autonomia. O segundo indicador que a Firjan utilizou para analisar a saúde financeira dos municípios é o percentual de gastos com pessoal. E esse percentual de gastos com pessoal é bastante elevado, principalmente nos municípios do Norte e Nordeste. E aí eu senti falta de uma conclusão no trabalho, no estudo da Firjan. Os economistas muito jovens, talvez inexperientes, economistas de gabinete, colocaram que os gastos excessivos com pessoal nos municípios é um dos problemas graves na economia do município, mas não analisaram a seguinte correlação. Exatamente os municípios com pouca autonomia são os municípios que mais possuem gastos com pessoal. Isso por quê? Porque, fundamentalmente, a folha de pagamento do município é que movimenta a economia. É que é a válvula de escape para que as pessoas das cidades que não têm autonomia financeira, no caso o município, possam sobreviver. E aí termina, sim, sendo o Estado e o município a válvula de escape financeira para que as pessoas possam ter um contra-cheque, um trabalho e sobreviver. Isso apenas reforça a necessidade de se observar melhor os municípios da região norte e da região nordeste no que diz respeito a um melhor planejamento e uma melhor redistribuição do bolo de impostos. O mesmo que se aplica às pessoas, se aplica aos municípios. As pessoas que ganham mais, pagam mais impostos,
para que o governo, com políticas sociais, consiga diminuir as desigualdades. No âmbito dos 5.000 municípios brasileiros, há muita desigualdade. Alguns municípios da região sudeste e da região sul são municípios ricos, que recolhem muitos impostos. Então, o percentual desses impostos deve ser utilizado, parte dele, penso eu, pelo menos, para fomentar, para estimular o desenvolvimento de outros municípios do ente federativo que são menos favorecidos. Existe município na região Nordeste, como aqui, por exemplo, no estado do Piauí, o município de Miguel Alves, que possui 92% de grau de dependência dos repasses constitucionais. Esses municípios possuem apenas 2 a 3% da mão de obra economicamente ativa com emprego formal. E aí sobra para a prefeitura e para o estado, né, gerar os empregos para essa grande massa populacional desempregada que estaria numa completa miséria. Então eu senti que faltou essa correlação da Fijan demonstrar que exatamente os municípios que têm pouca autonomia são os municípios que mais empregam as pessoas e que mais gastam com o pessoal, exatamente para que o município dê às pessoas uma condição mínima de vida. Então é necessário repensar a questão do planejamento, que aí é um outro ponto importante. É o terceiro indicador que a Fijan analisou. É o grau de liquidez dos municípios. E isso passa pelo planejamento do orçamento municipal. Esse orçamento que muitas vezes é copiado de uma gestão anterior, né, um Ctrl+C, Ctrl+V, e não há uma discussão de como planejar as finanças do município. Ou seja, qual é a previsão de receita que o município vai ter com os repasses da União e do Estado, com os próprios impostos que o município gera, como o IPTU, como o município pode potencializar as suas cadeias produtivas e possa gerar mais emprego e mais receita para as pessoas, e a partir daí planejar melhor as despesas no âmbito do município. Então fica claro que com um grande contingente de municípios, aproximadamente 49% dos municípios não apresentam liquidez, fica claro que falta um planejamento consistente na atuação da gestão municipal, e o Estado e a União deveriam dar esse suporte aos prefeitos, dotando de ferramentas adequadas o município, no caso, para planejar melhor as suas finanças. Há um problema grave que a Fijan apontou nesse relatório, que é o fato de que muitas contas no exercício do ano deixam de ser pagas e são roladas para o exercício seguinte, os famosos restos a pagar. Isso vai gerando uma bola de neve a cada exercício fiscal e vai fazendo com que o município fique cada vez mais insolvente. O quarto e último aspecto analisado pela Fijan é o nível de investimento que o município possui. E isso passa pela liquidez. Se o município tem pouca autonomia, se o município gasta muito com pessoal, tem pouca liquidez devido ao planejamento inadequado, também não vai investir muito. Em média, os municípios brasileiros conseguem investir apenas 3% em benfeitorias para a população que habita o município. Então esse quadro caótico dos municípios brasileiros é um quadro que é de responsabilidade de todos nós. É um quadro que demonstra uma corresponsabilidade nisso, entre União, Estado e o próprio município. Então penso eu que todas as reformas que foram pensadas no atual governo, a começar pela reforma da Previdência que vai ser promulgada agora em novembro, elas foram antecipadas em relação à principal discussão que deveria ter sido feita. Que discussão? A revisão do Pacto Federativo e a reestruturação da governança municipal, da administração municipal. Por quê? Numa situação em que os municípios têm baixo nível de autonomia, gastam muito com o pessoal, têm pouca liquidez e, consequentemente, pouca capacidade de investimento, você aprovar uma reforma da Previdência que vai diminuir o montante de dinheiro que circula no município, sem antes preparar o município para essa nova realidade, está confirmado aí aquilo que eu venho dizendo já há muito tempo. Vai gerar a bancarrota dos municípios. Então, analisa só. A reforma da Previdência dificulta o acesso ao benefício, reduz o valor do benefício, numa situação em que 76% dos municípios brasileiros, eu já havia apontado esse dado, recebem
nas pessoas que recebem o benefício da Previdência e aposentadoria, 3 ou 4 vezes mais o próprio fundo de participação do município. O governo agora quer emplacar uma reforma administrativa, realizando cortes no setor público, diminuindo o salário de servidores. Então, isso tudo sem antes se rever o Pacto Federativo e sem antes replanejar os municípios, isso vai gerar uma crise maior ainda nos municípios. Eu gostaria muito de ver ou antever esse relatório da Firjan daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, o quadro mais grave que ele deverá estar apresentando. Então, eu finalizo esse vídeo apenas dizendo o seguinte, que na minha visão, o governo devia, antes de qualquer coisa, ter revisto o Pacto Federativo, rediscutido o Pacto Federativo e o percentual que vai ser dividido entre os municípios, preparar os municípios para a nova realidade previdenciária e a nova realidade administrativa. Estão começando a construir uma casa do telhado. Sem um alicerce forte, a casa vai desmoronar. E quem paga o pato é quem está debaixo dela, ou seja, a população. Haja cabeça dura para aguentar o telhado caindo na cabeça. Esse era o meu comentário de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Um forte abraço e até a próxima.